Olá, seja bem-vindo a mais uma pré-aula da Assembleia de Deus de Blumenau. Nós estamos aqui na lição 6 e hoje o nosso tema é a crucificação de Jesus. A obra da cruz começa com o pagamento das nossas dívidas e qual é a consequência disso? Eu quero dizer, porque o cerne da obra da cruz começa com Deus tratando diretamente com o pecado. Fica comigo até o final e nós vamos ver todos os desdobramentos, não só da semana que ele foi crucificado, como também da nossa lição. Tenha de posse de mão uma caneta, um lápis, um marca-texto, uma régua, né? Nós temos alguns textos que não estão na lição, porque é para sua melhor compreensão, professor, professora, você que está me assistindo, tá? Se você, por acaso, não tem uma lição em mãos, não tem problema, tenha uma Bíblia, ok? Tenha uma Bíblia, esse é o nosso melhor material. Voltando em Isaías 59, 2. A pergunta, por que Deus começa tratando diretamente com o pecado? Em Isaías 59, 2 vai nos dizer o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, e para que vos não ouça. Uma outra tradução vai nos dizer o seguinte: mas as iniquidades de vocês, de nós, né, fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, ok? Já em Colossenses, se vocês quiserem abrir também Colossenses, tudo isso não está na sua lição, então se você quiser anotar, é um prazer, tá? A nossa lição, apesar de ser muito simples, é algo muito detalhado, mas como qualquer outra lição, a obra da cruz ela precisa ser bem entendida, que Deus não veio simplesmente ou somente para tratar dos nossos pecados, ele veio para tratar do pecado e também das consequências do pecado e nos gerou benefícios, que não é só o perdão e a reconciliação. Vamos ver tudo isso. Meu intuito aqui é que você, professor, professora ou quem esteja me assistindo, possa guardar isso no seu coração. Ao final desse vídeo, nós vamos, é claro, fazer uma verdade prática. O quê? Aquilo que você guarda para sua segunda, terça, quarta, quinta e não só na sua escola do domingo de manhã, ok? A nossa lição ela é muito simples. Você pode ler ela em 2 palitos na sua casa. Ela é extraordinária, ok? Mas o que eu quero focar para vocês aqui é quando nós entendemos que o cerne da obra da cruz é tratar dos nossos pecados, nós podemos entender alguns desdobramentos desses benefícios, ok? Então eu quero trazer vocês agora para Colossenses, no capítulo 1, no verso 19 e 20. Eu vou até trazer outras traduções para vocês. Eu uso a Almeida Revista e Corrigida e eu também uso a Nova Almeida Atualizada, tá? Então, existem muitos aplicativos hoje em dia que mostram várias traduções. Mas eu gosto da Almeida porque ela é mais fiel ao texto, né? Ela não foge tanto do texto, ok? Então, achei. Vamos lá. Primeiro, a Revista Corrigida vai nos dizer assim: porque aprovou a Deus que nele Jesus, residisse toda a plenitude e que havesse feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer no céu. Já em outra tradução, atualizada nos dias de hoje, vai nos dizer o seguinte: porque Deus achou por bem que em Jesus residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer bem na terra, quer nos céus. Ok? Bom, então Jesus foi o meio usado por meio da cruz para que fosse reconciliado todas as coisas. Então, até aqui nós podemos deduzir, então,
né, afirmar que a obra de Cristo, a obra da cruz, é uma obra de reconciliação por meio da substituição que Deus fez de uma penalidade que era minha e sua, uma carga que era minha e sua, então foi substituída inteiramente na vida dele pela obra da cruz. Então, acima de todas as coisas, nós sabemos que a obra da cruz é uma obra de reconciliação, ok? Nós sabemos também, voltando, olha só, aqui, se você tem de posse a lição, se você também não tem problema, tá? Nós temos aqui aquele que a gente chama de texto-chave, texto áureo, que está em Isaías 53:5, tá? 53:5. Deixa abertinho ali. Você lembra que eu falei que a obra da cruz, a crucificação de Cristo, por que eu estou tanto falando? A obra da cruz, ela faz parte da nossa lição, que é a mensagem da cruz, tá? Nós vamos também rever a semana em que Cristo foi crucificado, eu vou explicar isso para vocês. Mas é importante que vocês guardem isso no coração de vocês, tá? Guardar é guardar junto com uma ação, não é guardar e esquecer, ok? Guardar como só um lembrete. Quando a gente fala em guardar, é guardar seguido de ação. Então, guardar isso aqui é revigorante para todo mundo, porque, bom, no final da aula nós vamos entender por quê. Mas olha só, lembrando que então até aqui nós sabemos que a obra é uma obra de reconciliação, que Deus não veio somente tratar exclusivamente do pecado, tá? Mas ele veio também tratar das consequências do pecado e nos trouxe benefícios. Que consequências são essas? Eu não vou rever todos esses textos com vocês, tá? Vocês podem ler isso em casa, mas a gente vai pincelar aqui alguma coisa. Por exemplo, Adão e Eva no jardim. Adão e Eva, então, tiveram uma sentença, né? Vocês não comam, então, desse fruto, porque senão vocês vão morrer. E morte aqui na Bíblia não tem a ver com morte que nem a gente... um falecido meu morreu, não está mais entre nós, né? Morte tem a ver com separação, né? Quando alguém morre na nossa vida, é a separação do espírito com o corpo, ok? Da alma com o corpo, ok? Então, toda vez que ele fala de morte na Bíblia tem a ver com separação. E a morte que houve no Jardim do Éden foi uma morte espiritual. Então, sim, os benefícios que Deus nos traz, das consequências do pecado que nós falamos, né, não é só exclusivamente tratar da morte espiritual, que era a separação que houve lá no Jardim do Éden, né? Porque então nós tínhamos, bem dizer, uma comunhão perdida, né? Eu gosto sempre de usar essa palavra, né? Comunhão. Nós tínhamos uma comunhão perdida e depois uma comunhão ausente. Porém, Deus, por meio de Jesus, na sua obra na cruz, restaurou essa comunhão, essa separação da nossa morte espiritual. Hoje, nós não temos um espírito morto até que eu e você, ou até que qualquer outra pessoa, né, aceite Jesus como seu Redentor e nasça de novo. Até então, você ainda tem um espírito morto, ok? Não vamos tocar muito nesse assunto. Ele não veio tratar só disso. Sabe o que é mais incrível? É que quando você lê algumas vezes a Bíblia, você vai percebendo algumas coisas, né? E o mais incrível de saber é que você nunca vai se cansar de aprender, porque sempre vai haver alguma coisa nova para você aprender de Deus através da Bíblia. E eu fico pensando na minha mente que a eternidade é conhecer a Deus. E nunca vai ter fim conhecer a Deus. Sim, todos esses anos que a gente tem como terra aqui, né? Tão efêmero é. E assim a gente ainda nunca se cansou de conhecer a Deus. E nunca é uma coisa incansável. Imagina uma eternidade conhecendo Ele pessoalmente, ok? Então Ele veio e nos trouxe benefícios também. Um desses benefícios era restaurar a morte espiritual, né? Mas às vezes algumas pessoas pensam o seguinte, e esse é um pensamento muito medíocre, é um pensamento pobre, tá? Por exemplo, Deus veio e me deu perdão. Agora eu sou perdoado dos meus pecados. Imagine, isso não é grandioso? É muito grandioso. Mas tem pessoas que ficam por ali, ok? Por exemplo, Deus
veio, me redimiu, né? Curou a separação ali, agora eu não sou mais separado, né? Teve uma reconciliação e agora eu sou perdoado dos meus pecados. Tá muito bom assim, tá muito bom assim. Vamos ficar por aí, tá ótimo. Não, não tá, tá? Então, em Salmos 103, vai nos dizer o seguinte, já vamos voltar para Isaías, mas Salmo 103 vai nos dizer, bendize, ó minha alma, e não se esqueça de nenhum sequer dos seus benefícios. Ela está falando de singular ou de plural? Está falando de plural, dos seus benefícios. Então, a obra da cruz, de reconciliar todas as coisas na terra do céu, não nos trouxe apenas, exclusivamente, a cura dos nossos pecados, né? Tirou um fardo? Tirou. Nos trouxe perdão? Nos trouxe. Mas é Deus que cura você das suas enfermidades. É Deus que te preenche de uma paz que excede todo entendimento. É Deus que te livra e te guarda. É Deus que te preenche de um amor e de todos os frutos que não são seus, não. Nem provém de você. Ah? É Deus que te coroa de justiça e de glória. Né? É Deus que te leva a lugares inesperados por meio de confiança. É Deus que estimula grandes coisas dentro de você. E é Deus que te espera, para que você não venha só pensar que a obra dele gerou apenas perdão. A nossa vida, né, algum tempo atrás, não lembrando, eu estou tratando com vocês como se vocês fossem professores, tá? Mas é bom se vocês pudessem parafrasear isso para os seus alunos. Não esqueçam que os seus alunos, eles têm entre 15 e 17 anos. E a realidade deles é diferente da nossa agora. Como assim? Contextualizando para o momento que nós estamos vivendo, que é uma pandemia, né? Eu já voltei a trabalhar, sequer mal parei de trabalhar, né? Então agora que nós estamos retornando, pelo menos o dia que eu estou gravando aqui, estamos retornando aos cultos na igreja, ok? Mas os seus alunos, talvez eles não retornem para a igreja, e os seus alunos, eles não retornaram para o meio deles, que é estudantil. Eles não retornaram, eles ainda têm aulas online, estão em casa, entende? Então eles estão com uma grande prostituta em casa, que é a mídia. Então use da mídia também, você professor, você professora, para orientar o seu aluno. Vá perguntando. Sabe o que é mais incrível aqui? É que a aula de hoje vai para ensinar você a fazer isso com seus alunos, tá? Eu estou orientando vocês aqui, mas vocês podem aqui, ó, no começo da nossa lição, nós temos de segunda a sábado um texto específico. E se você olhar assim por cima, você vai perguntar, mas o que isso tem a ver? Entendeu? O que todos esses textos de Mateus, de João, de Coríntios, né? Temos Lucas na nossa lição, Colossenses, Isaías, Salmos, tem a ver. Entende? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver que se você todo dia, não estimular os seus alunos em saber como eles estão, estimular os seus alunos em saber que até domingo, se eles venham ou não para a igreja, você precisa ter estimulado seus alunos a ter feito uma leitura bíblica, a ter feito uma oração bíblica, a ter assistido, por mais que seja 3 minutinhos, um vídeo bíblico que você fez, um áudio. Você pode, se você não quer falar com cada um individualmente, manda por grupo. Faz um grupo Escola Bíblica Dominical de domingo, né? Grupo dos juvenis. Não sei como é que é o nome do seu grupo, se é que tem, ok? Faça, reúna. Sabe por quê? Enquanto às vezes a gente perde tempo dispersando os nossos alunos, achando que eles têm de voltar, a mídia não perdoa. E a cada um segundinho tem um vídeo novo, uma mensagem nova, um amiguinho novo. Lembrando que eles ainda estão em meio estudantil. Eles não viram o mundo talvez como ele realmente é. Sabemos que quando a gente sai da escola, tudo muda. Enquanto estamos na escola, muitas coisas ainda ficam em um globinho, né? E nós vamos entender no final dessa lição a importância que é de você estimular essa geração de agora. Para você estimular essa geração de agora, para você servir o rei e ao reino,
Você precisa saber quem você é. E você precisa saber o Deus que você serve. E isso deve estar escrito na tábua do nosso coração. E você só consegue entender todas essas coisas se você entende o sacrifício vicário que Cristo fez na cruz. Amém? Isso serviu para nós. Voltando para a nossa lição, Deus nos dá muitos benefícios. Isaías 53:5 vai nos dizer: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, nós podemos ver que aqui, se você até quiser circular com uma caneta, se você tiver em mãos, o castigo que estava sobre ele, fomos curados pelas suas pisaduras, fomos sarados, não só do pecado, que era a iniquidade aqui no texto. Fomos curados das nossas enfermidades, fomos curados de tantas outras coisas, de tantos outros benefícios que ganhamos. Entende? Vasculha a Bíblia e procura vários benefícios que nós ganhamos. No final da aula, eu vou passar uma listinha. Eu já ouvi muitos pastores falar sobre isso. E eu sempre repito a mesma lista para mim várias vezes. Porque eu preciso guardar no meu coração quem eu sou. Porque eu não posso me perder. E essa é a consciência que eu gostaria que vocês também tivessem. E que, ao ter, transmitisse também para os seus alunos. Que você não pode perder tempo. Você não pode ficar esperando que desça um anjo do céu, uma chave na mão, dizendo: eis que te digo. Deus fala de muitas formas, de muitas maneiras com a gente, inclusive pela palavra de Deus. Voltando para a lição, agora nós vamos ver outro desdobramento. A gente viu então o cerne da obra da cruz, que é o pecado, A gente sabe que então ele não veio exclusivamente para tratar só dele, mas das consequências dele também. Por exemplo, sabemos que uma das consequências do pecado é a nossa idade, que vai diminuindo através dos anos. O tempo de vida do homem foi diminuindo. Então, Adão e Eva, eles duravam um tempo. E conforme a história foi se desdobrando até chegar a essa aula, por exemplo, hoje raramente as pessoas chegam até 100 anos, não chegam, Por quê? As enfermidades chegam primeiro, a ansiedade chega primeiro, a depressão chega primeiro, muitas coisas chegam primeiro, Então a gente vê o quanto o pecado danificou, sim, a vida do homem através dos tempos. Muito bem? Deixa eu tomar uma água e a gente volta. Ser mais rápido, porque senão não vai dar tempo aqui, Tempo ao tempo. Tá, então, Colossenses já era. Muito bem. Bom, agora a gente vai ver outro desdobramento aqui da nossa lição, que é a semana em que Jesus foi crucificado, mais especificamente ali, os últimos dias ali, as últimas palavras, o que cada coisa significa, tá? Tem muita coisa aqui que é do seu saber, que você guarde com você, isso aqui. Lembrando que eu não estudei isso aqui uma vez só, estudei várias vezes até que eu guardasse no coração. Mas eu convido você com tempo, tá? Com tempo, sem barulho, sem atrapalhação, quando você tá respirando, sem ansiedade nenhuma com você e tal. Lembrando que não há motivo para você ter ansiedade, por mais que isso nos incomode bastante. Toda vez que eu fico ansiosa com alguma coisa, eu lembro que Jesus já visitou o meu presente. Então ele já visitou o meu
desemprego, ele já visitou uma desilusão, ele já visitou alguma perda que eu tive, ele já visitou todas essas ansiedades. E para o dia de hoje, ele já supriu todas essas coisas, inclusive ele já visitou o dia de amanhã, e para o dia de amanhã ele também já deu recursos, ok? Então toda vez que você acha que talvez isso possa ser meio inútil, isso que eu falei, porque, claro que Deus já visitou e não sei o que isso vai me ajudar? Olha um pouquinho para sua vida para trás, entende? Olha para trás, vê tanta coisa que você já passou, e você tá aqui, firme e forte, com saúde, me assistindo essa aula maravilhosa, entende? Então, calma. Então, tira um tempo para Deus. Outra coisa que você pode passar para os seus alunos e isso serve para vocês também, tá? Como serve para mim também. Se você não aprender, né? Porque teve muita gente na quarentena. Eu falo na quarentena porque eu já saí da quarentena há muito tempo, né? Eu já estou trabalhando há muito tempo, quase nem parei. Mas enfim, na quarentena, quando a gente realmente ficou restringido dentro de casa, teve muita gente assim, porque reclamando que eu não tenho tempo para ler uma Bíblia, para fazer uma oração, para ouvir um culto, né? Não tem tempo para nada, não tenho tempo para isso. Ok. Aí veio a quarentena. A quarentena a gente destruiu o Netflix, né? Só fez várias coisas, tudo que tinha para fazer e não tinha tempo para Deus também na quarentena quando você estava em casa todo dia. Então tinha pessoas reclamando, porque eu tô morrendo de tédio em casa. Você precisa estimular os seus alunos todo dia, sabe por quê? Porque se os seus alunos não tiverem essa convicção com eles, de que se eles não aprenderem a precisar de Deus, em qualquer momento, seja um momento que não tem tempo, ou quando um momento que a gente sempre tem tempo, tá? A gente sempre tem tempo, não existe isso. No momento que você vai ter tempo, você também não vai saber procurar a Deus. Você não vai saber priorizar a Deus. Por quê? Porque você não foi estimulado. A vida da gente é estímulo. Então você, professor, professora, estimule seus alunos agora que eles ainda estão certamente numa quarentena dentro de casa, a precisar de Deus, a procurar Deus, a procurar, a precisar, a priorizar Deus. Porque quando eles voltarem para a aula e a vida deles voltarem ao normal, naquela correria que é aluno dessa idade, eles não vão procurar igual, entende? Então vamos priorizar isso aqui, fechou? Bota lá como tarefa de casa, né? Mas olha só, voltando ali para as últimas palavras, algumas coisas que a gente, né, eu não entendia, e quando eu entendi aquilo veio assim como uma libertação na minha vida, saber dessas coisas. É do nosso saber. Êxodo 6, Êxodo 6. Tudo isso aqui não vai estar na sua lição, só esse texto. Os outros textos estão todos na sua lição, alguns, tá? Se não estão, você pode sublinhar, porque se não está em Lucas, está em Mateus, né? Aqui na sua lição, e se não está em Mateus, está em Lucas ou está em Marcos, né? E uma coisa só está em João. Então é lendo todos eles que você consegue um detalhe aqui, uma visão aqui, juntando no cenário, você imagina. E se você pedir muito para o Espírito Santo, de coração aberto, talvez você até consiga sentir um pouquinho de como é esse cenário aqui, ok? Êxodo 6. Eu vou ler com vocês a partir do verso 6, mas eu gostaria que vocês lessem a partir do verso 2 em casa, tá? Quer saber? Eu vou ler tudo. Vamos lá. Falou mais Deus a Moisés, e ele lhe disse, eu sou o Senhor, né? Então, bom, aqui tem outros significados, mas eu não vou passar isso agora, né? Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Apareceu como quem? O El Shaddai, ok? Elohim, perdão. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã e a terra em que eles que habitassem como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Vamos ver a aliança. Olha só. Verso 6. Portanto, dize aos filhos de Israel,
eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo de cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braços estendidos e com grande manifestação de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e eu serei o vosso Deus. O que significa essas coisas, essas 4 coisas aqui? Cargas, servidão, com braços estendidos vos resgatarei, eu serei seu Deus e vocês serão o meu povo. Isso significa o seguinte: na Páscoa judaica, né, especialmente ali quando o cordeiro foi morto, e eles comemoram a Páscoa no mês de abril até hoje da seguinte forma: na mesa do judeu há 4 cálices. Os 4 cálices de 86 ml representam cada um cargas, servidão, com braços estendidos vos resgatarei, eu serei seu Deus e vocês serão o meu povo. Na mesa do judeu também é do seu saber que vai ter um cordeiro assado, vai ter a água, as ervas amargas, ok. Vai ter tudo isso na mesa do judeu. Lá em Lucas 22, aí nós entramos na nossa lição, vai estar o seguinte, vem comigo, e nós vamos ver tudo isso hoje. Ó, em Lucas 22, a gente vai folhear um pouquinho Lucas 22, Mateus, Marcos, João, várias coisinhas para que vocês entendam, tá? Mas então ali vai estar escrito assim, ó, ali no capítulo 22, do verso 15, ali, ó, a última Páscoa. E disse-lhes, tenho muito desejo, ansiedade de estar com vocês nessa Páscoa, né, antes do meu sofrimento e tudo mais. Aí ali no verso 17, ele já falou assim, Jesus, tá? Já falou assim, ó, e tomando um cálice, então ele tomou o primeiro cálice, que significa cargas. Então ele bebe o primeiro cálice, eu vou pegar este copinho aqui para ilustrar minha aula. Esse aqui, não sei se dá para ver direito, é o cálice então. Pronto, cálice. Então ele pega, toma um pouquinho. Bom, eu tava com sede. Passa para os 12 bebem, tudo bem? Show. Parou por aí. Aí ele vai partir o pão, quem? Jesus. Vai partir o pão e antes de partir, aí os 12 estão discutindo quem é o maior, quem é o menor, como tá aqui no nosso texto também, tá? E aí ele pega uma bacia e vai então lavar os pés dos 12, e lava o pé dos 12, Pedro levanta o pé, tá legal, ok? Ok. Aí então, ele pega o pão, parte, né? Quando ele vai partir e dá para os 12, quando ele vai dar a primeira bocada, Jesus, né? O diabo entre Judas sai fora, né? Aí ele pega o segundo cálice, bebe, né? Que significa servidão, dá para os 12 bebe. Quando termina de tomar o segundo cálice, tem que contar o Hagadá, né? Eu imagino que ele deve ter feito isso, porque ele deve ter feito a Páscoa como ela realmente é. Então, o Hagadá é o conto de como foi a saída do povo de Israel do Egito. Só que o dono da casa, o sacerdote da casa, é que tinha que contar essa história. Então, eu imagino Deus contando a história de como foi a saída do povo de Israel do Egito para os seus discípulos. Só que nenhum evangelista ilustra isso pra gente, ok? Depois de contar o Hagadá, eu imagino que ele deve ter feito isso, né? Fazer a Páscoa como ela realmente é. Depois disso, tem que se cantar o hino, né? O nosso texto vai nos dizer isso, né? E tendo cantado o hino, partiu-se então para o Monte das Oliveiras. Isso vai estar em Mateus, tá bom? Partiu-se então para o Monte das Oliveiras. Que hino era esse? Era o Salmo 113, 115 e 118, né? Não são 4 cálices, né? O da carga eles tomaram, o da servidão também. Faltou 2. Só que ele falou, e tendo cantado o hino, cantou os salmos ali, partiu-se então para o Monte das Oliveiras. Imagina Jesus indo embora e os discípulos atrás. Ei, e o terceiro e o quarto cálice? Você não vai tomar não? Partiu-se ele para o Monte das Oliveiras, mas ele fala, ei, esse só eu posso. Por quê? Porque se é com braços estendidos vos resgatarei. Quem pode resgatar com braços estendidos? Esse é só Jesus.
Sabe o que eu fico pensando? E a gente precisa explanar o texto, sabe? De verdade. É que Jesus ele podia ter ungido, algumas pessoas olham para o ministério de Jesus aqui na Terra, né? Só para os milagres, para as curas, para as revelações e tudo mais. Só que o cerne, o centro, né, o propósito. Aí Pedro, não, eu vou com você até o fim. Eu falei, não, você vai me trair antes que o galo cante 3 vezes, mas sem problema, eu te espero lá na Galileia. E aí eles vão para o Monte das Oliveiras. E sabe que o Monte das Oliveiras é legal? Eu gosto de pensar o seguinte, para te ver como a Bíblia é cheia de coisinhas e que a gente nunca se cansa de então aprender sobre Deus e aquilo que Ele nos deixou, né? Que se perdura através dos tempos, já que Deus não muda e a sua palavra também não. Ok, aí ele vai para o Monte das Oliveiras, ele deixa a galera ali, aí ele pega 3 daquele pessoal, sobe, deixa os 3 ali e ele vai mais além orar. Ele quem? Jesus. Vai mais além orar. O que a gente vê aí já de cara? A gente vê um tipo de tabernáculo. Perceba que a maior parte das pessoas ficam na primeira parte do tabernáculo. Alguma parte entra no lugar santo. Mas só um vai até o Santíssimo Lugar. Aí, por isso que eu digo que vocês têm que ler os sinóticos da Bíblia, né, que é Mateus, Marcos e Lucas, porque um texto às vezes não revela o que o outro vai dizer uma frase a mais, só que aquela frase faz todo sentido. Por exemplo, Mateus não fala isso, só que Marcos fala, tá? Ou Lucas, bom, eu não lembro agora. Um dos dois fala e complementa o texto, se complementa. Mas, então, uma galera ficou aqui, outra entra para o lugar santo, mas quando não entra no Santíssimo Lugar, não tem que fazer uma oferta, um sacrifício de sangue. Jesus estava assim no Santíssimo Lugar, naquele Monte das Oliveiras. E a palavra diz que ele então chorou sangue naquele lugar. Era um sacrifício. Tá vendo como existem coisas que a gente, lendo bastante a Bíblia, a gente percebe quão grandioso e profundo é? Não deixe as suas raízes, nem a dos seus alunos, ficarem só na superfície do texto. Peça sim, estimule seus alunos a pedir. Primeiro estimule seus alunos a lerem. Depois que eles se sentirem à vontade, que isso aqui é necessário na vida deles, já estimula junto com a presença do Espírito Santo. Deixe eles aprender também. Já pensou quão legal? Eu me lembro que eu fui para um seminário e eu fiquei interna lá 1 semana. E a pessoa que ia estar no seminário é quem escreve a lição da CPAD, a nossa lição. Só que ele escreve a dos alunos, a dos adultos, né? E ele escreve também ele revisa todas as outras lições. E eu me lembro que quando eu soube que ele estaria lá, eu pensei, é incrível, porque eu vou poder tirar todas as minhas dúvidas diretamente com quem escreveu a lição. Entende? Eu vou pensar, por que você colocou esse versículo e não colocou esse? Por quê? Então eu me lembro que eu já fui com uma listinha pronta. E naquela muvuca, não dava muito para falar com ele, mas surgiu uma oportunidade. Eu gosto de pensar que eu chamo a atenção de Deus, que eu sou especial. Você é especial e você também deve pensar assim. Eu gosto de pensar. E eu me lembro que no meio da semana eu não tinha falado com ele ainda. Mas Deus sabia o quanto eu queria. E não só. Ele me proporcionou isso, como ele me proporcionou um tempão para conversar com ele. E ninguém teve isso com ele lá. Eu conheci a sua família, conheci ele, a sua história, e ele me ensinou aquilo que eu tive dúvida. E nós fizemos uma oração. Isso para mim foi grandioso.
Porque é bom que a gente tenha bons referenciais. E bom ainda que se a gente pudesse conhecê-los. Gente que a gente acompanha de perto e gente que a gente acompanha de longe. Ok? Dando continuidade. Então, começa então o texto aqui de Mateus 26, no capítulo 36. Então é Jesus no Getsemane. Um minutinho só. Muito bem. Aqui é Jesus no Getsemane. E então aqui já no verso 42, tá? Mas vai ter, acho que no 38 aqui, ele também vai dizer assim, ó, a minha alma está profundamente triste até a morte e fico aqui, a vigia comigo, né? Aí então ali no verso 42, Jesus vai dizer, tornando a retirar-se, a orar de novo. Então ele já tinha orado, ele já pediu, agora ele vai pedir de novo. Retornando a orar, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça a tua e não a minha vontade. Por quê? Porque esse cálice era doloroso. Deus já sabia o que ele teria que passar. Jesus. Ok? Aí, lá em João, aqui a sua lição também vai dar esse aqui, ó, João 19. Foi João 19? João. Ó, João 19 já vai estar quando ele está sendo crucificado, tá? Esse texto aqui é da crucificação de Jesus mesmo. Aí lá, perceba que ele não bebeu no Monte das Oliveiras, tá? Ele derramou sangue no Santíssimo Lugar de Sacrifício. Mas ele não bebeu o terceiro cálice. Tinha cálice ali? Não tinha. Aí, tem a parte da cruz, tá? Ele já levou, já foi crucificado e tal, legal, tal. Aí lá no verso 28 do capítulo 19 de João vai estar escrito assim, ó. E Jesus disse, tenho sede, né? A penúltima palavra dele. Aí, lá no verso 30 vai dizer assim, ó. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse. Quando ele tomou o vinagre, né? Então os soldados eles pegam uma bacia, enchem, pegam a esponja e entulham na boca dele. Só que vinagre, no Strong, né, o dicionário mais simples grego, vai dizer que vinagre não é o vinagre que a gente conhece. Vinagre é vinho azedo. Vinho azedo. Então tá aí o nosso terceiro cálice. Quando ele tomou, eu estou preparado para tomar o terceiro cálice. Né? Então ele falou, e tendo bebendo o vinho azedo, ele disse, está consumado. Ele realizou a obra da cruz. Mas, Jenny, você é péssima de matemática, por acaso? Porque, olha, se aqui está consumado, então aqui ele morre e tal. Cadê o quarto cálice? E para mim esse é o mais lindo, porque Deus realiza toda essa obra na cruz e ele ainda ele te deixa assim, repleto de esperança. Porque se lembra que o quarto cálice vamos revisar? O primeiro cálice, então, é cargas, servidão, cargas, né? O pecado, servidão, saída do Egito, com braços estendidos vos resgatarei. O quarto cálice era, eu serei seu Deus e vocês serão o meu povo. Ali ainda na ceia da Páscoa, né? Jesus vai dizer o seguinte para os seus discípulos, e eu não beberei mais do fruto da vide até que o reino de Deus se consuma. O que isso significa? Isso significa que ele está preparando uma ceia enorme na maior festa de todos os tempos, que se chama as bodas do Cordeiro, esperando a sua querida noiva, a igreja, que somos eu e você, para ceiar junto com Cristo. Ok? Existe algo mais grandioso do que ter alguém que fez tudo isso por você. E ainda diz, eu estou esperando você, estou te esperando. Agora, aqui no nosso versículo de sábado, vai dizer o seguinte, ide por todo canto, Pai, vai pregar o evangelho por todos os lugares. Bacana. Show. Só que, gente, essa é a parte que você tem de entender muito bem, que não é só você pegar uma Bíblia como quem não quer nada e ir para qualquer lugar falar. Não funciona assim. Tá?
Você precisa entender que aquele que serve ao rei e ao reino, ele precisa entender quem ele é e o Deus que ele serve. Como nós falamos no começo da aula, você precisa entender isso, e eu separei esse texto e eu vou ler para vocês. Se lembra que vocês vão perceber muitas outras coisas, tá? Nos textos da Bíblia, de muitos outros benefícios que Deus te dá. Por exemplo, aqui, está consumado, ele te deu o benefício da vitória. Ele te deu o benefício da vitória, né? Em Lucas 34, ele vai falar: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que dizem. Ele te deu um benefício de perdão. Paraíso. Ele te dá o benefício do paraíso? Sim, até porque ele deixa uma promessa para você. Ele te deixa uma promessa. Só que se isso não é o bastante para você, ele deixa expresso na crucificação, quando ele vai falar com o bandido, né? Ele vai falar com o bandido, ele vai dizer: não te preocupa, o bandido se arrependeu, ele vai dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele te deixa uma promessa de um paraíso. Isso é um desdobramento também de vários benefícios que a obra na cruz nos fez, né? E isso é grandioso. Deus não tolera o pecado. Quando Cristo está para morrer, ele vai dizer: Deus meu, por que me abandonastes, né? Me desamparastes? Eu demorei tempo, até que eu ouvi uma vez alguém dizendo, então eu fui olhar o texto, mas eu nunca tinha reparado isso. Quando ele está dizendo Deus, o Espírito e o Pai são um só, interligados por algo que a gente nem tem como mensurar, a tamanha comunhão que eles têm. Só que quando Cristo morreu na cruz e todo o pecado da humanidade de todos os tempos estava sobre ele, Deus não estava mais com Jesus. O Espírito não estava mais com Jesus. Não esqueça do Espírito não, tá? Porque às vezes a gente só lembra do Espírito, mas o Espírito também estava ali, ok? Então, gente, Jesus estava sozinho. E o preço que ele paga foi uma ruptura, não tem volta, que ele teve com o Pai. Então por isso que ele fala: por que você me desamparou? Me abandonou aqui. A gente só falando assim não tem como mensurar como isso é grandioso. Não tem como sentir. E talvez a gente nem possa nem imaginar. Mas ele te dá esse benefício também de restauração. Então olha só quantas coisas ele fez. Mas todo aquele que entende então a obra da cruz, entende também que você precisa dizer para os seus alunos o seguinte: você não é o que o seu pai ou sua mãe vivem dizendo de você. Você não é o que os seus amigos dizem, o que a mídia te diz, o que a sociedade te diz. Você, como servo de Deus, como quem sabe que está indo servir ao rei e ao reino, você é quem a Bíblia diz que você é. Está aqui o seu manual. Está aqui o manual do seu aluno. Antes de você fazer o ID, você precisa entender e guardar e fazer isso. Ok? Guarda isso no seu coração, escreve na tábua dele. Você precisa saber quem você é. Você é, querido, você mesmo. Você é tudo quanto a Bíblia diz que você pode ser. Você pode fazer tudo quanto a Bíblia diz que você pode fazer. E você tem tudo quanto a Bíblia diz que você pode ter. E outra coisa, você também precisa saber o Deus que você serve. E nós vamos ver isso. Eu guardo essa lista no meu coração, mas como ela é muito grande, eu vou ler para vocês. E ela diz assim: eu sou, você é, nós somos, mediante aquilo que a gente se adaptar a ser, ok?
Então eu sou uma nova criatura criada em justiça e em santidade. Eu sou, você é, filho de Deus. Eu sou herdeira, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, né? Eu sou o rei sacerdote para o Pai. Eu sou justiça de Deus, eu sou cabeça e não sou cauda. Estou sempre por cima e não estou por baixo. Eu sou abençoado em todas as coisas, e onde eu coloco as minhas mãos, tem prosperidade, porque eu ouço e obedeço ao Senhor, eu sou santificado em Cristo. Eu sou mais que vencedor, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, eu sou geração eleita. Eu sou sacerdócio real, povo de exclusividade santa de Deus. Eu sou morada de Deus no Espírito, eu sou o santuário de Deus na terra. Eu sou forte, porque Deus é a minha força, e maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu sou amado de Deus, precioso aos seus olhos, eu sou perdoado. Eu sou livre de todo domínio, de toda condenação, de todo pecado, de toda a maldição. Eu sou livre do poder do diabo, pois fui transportado para um reino de luz. Eu sou curado pelas suas pisaduras. Eu sou guardado pelos anjos de Deus. Eu sou tudo quanto a Bíblia diz que eu posso ser. E eu tenho tudo quanto a Bíblia diz que eu posso ter. Eu tenho tudo o que pertence ao Pai, pois eu sou filho e herdeiro. Eu tenho autoridade sobre todo o poder do diabo em nome de Jesus. Eu sou perdoado dos meus pecados e já não mais há condenação para a minha vida. Eu tenho saúde em Cristo e praga nenhuma chega à minha tenda. Eu tenho a proteção dos anjos de Deus e nenhum mal me sucederá e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu tenho orientação, paz. Eu tenho alegria, consolo, eu tenho conforto. Eu tenho ajuda e revelação da palavra de Deus na pessoa do Espírito Santo, que em mim habita. Habita em você também? Eu tenho pés de corça e ando nos meus lugares altos. Eu tenho poder para testemunhar, para repelir demônios, para expulsar, para curar enfermos pelo Espírito Santo. E em nome de Jesus eu tenho as minhas orações ouvidas, porque os ouvidos do Senhor estão atentos às minhas súplicas, às suas súplicas também, e muito posso por sua eficácia. Eu tenho a vitória de todas as áreas da minha vida por meio de Jesus Cristo, o meu Senhor. Eu tenho a liberdade no Espírito Santo. Eu tenho a vida em abundância, eu tenho o amor de Deus que é derramado no meu coração pelo Espírito Santo. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Eu tenho força do Senhor na minha vida. Eu tenho tudo quanto a Bíblia diz que eu tenho. Mas quem é? Quem é esse que nós tantos dizemos? E eu gosto de pensar que não só ele é tudo isso, mas eu me lembro que ele também é tudo isso. Ele é. Ele é o autor da minha vida. Ele é o criador do mundo, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a porta da salvação, o bom pastor, ele é a ressurreição e a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a videira verdadeira. Ele é o Filho de Deus, ele é o sol da justiça, ele é a brilhante estrela da manhã. Aí você se pergunta, quem é este? Ele é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Esse é aquele que, por meio do amor de nós, não levou em conta toda a vergonha da cruz pela alegria que lhe estava proposta de ser o nosso Redentor. Quem é esse? Ele é a pedra fundamental da igreja. Ele é o dono da igreja, ele é o edificador da igreja, ele é o protetor da igreja. Ele é o nosso Salvador, ele é o Messias, o desejado de todas as nações. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é aquele que suou sangue no Getsemane, chorou no Getsemane na mais sublime batalha para derramar na sua alma na morte para nos resgatar do inferno. Quem é esse? Ele é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo.
é aquele que levou sobre seu corpo, no seu madeiro, os nossos pecados, aquele que foi desprezado, aquele que entendeu os seus braços na cruz e transformou aquele momento de horror em um momento de glória de Deus e num instrumento da sua redenção. Ele é aquele que foi sepultado, mas é aquele que ressuscitou, e nas entranhas da morte e no aguilhão da morte ressuscitou poderosamente, gloriosamente, vitoriosamente. Aquele que tem as rédeas das histórias nas suas mãos, e sobre a igreja está aquele que governa a igreja. Este é aquele que vai voltar para buscar a sua noiva pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, gloriosamente, vitoriosamente. Quem é esse? Esse é aquele que te dá honra. Ele é a glória. Ele é o louvor. Agora e pelos séculos eternos. E essa é a nossa última oração. Amém. Fique com Deus. Guarde tudo no seu coração. Jogue toda a ansiedade fora. Não se esqueça que o medo destrói a gente. E se a fé daquilo que Cristo fez vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus de forma correta, eu digo para você que o medo também vem por ouvir e ouvir as pessoas e as coisas erradas, como a mídia. Então, gente, não caia nessa cilada. Não se esqueça que o diabo não brinca de ser diabo. E ele anda nos seus derredores como um leão. Quando você ouve um leão, você fica o quê? Animado? Você fica com medo. Procurando aqueles que estimulam o medo para tragar. Arranque todo o medo dos seus alunos. Arranque todo o medo do seu coração. Preencha com a esperança de que Ele está te esperando para a última ceia. E essa deve ser a verdade do seu coração. Amém? Fique com a paz de Deus. Em nome de Jesus. Amém.